galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos coletar legumes e verduras, acho que só legumes não tem verdura, e se livrar das nossas alcachofras no jogo. Alcachofras não obrigado, em tradução livre da minha parte. Joguinho só de cartas, bem legal, bem interessantinho, com ilustração bonitinha, que vem nessa lata muito formosa, muito linda. Esse jogo aqui joga até 4 jogadores, né, de 2 a 4 jogadores, partidas em média de 20 minutos e com idade a partir de 10 anos. Não tem lançado no Brasil, somente lá fora. Lá fora, essa minha versão é argentina, lançada pela Devir. E espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like, compartilha com os amigos que vão querer jogar esse jogo com você, tá bom? Então, mais um jogo aí da série de jogos que a gente tem feito aqui, que não tem lançado no Brasil, né? Vou deixar uma lista aí pra vocês de outros vídeos que a gente fez de jogos que não tem no Brasil ainda. De repente, se vocês curtirem a proposta, manda para as editoras, né? Para algumas editoras pedindo. Acho que esse jogo tem muito a cara da Paper Games, né? Valeria a pena Paper Games trazer. Não sei como é que funciona a licença, talvez a própria Devir. Ou de repente a Galápagos, né? Mas eu acredito que ele tem muito a cara de Paper Games trazer esse jogo aqui. Então peçam, vejam se de repente a Paper não consegue a licença para trazer, né? Então fica aí com o vídeo de regras. Fala galera, vídeo rápido de regras aqui, ó, sobre o Alcachofras no Gracias, né? Essa daqui é a versão em espanhol, veio da Argentina, então foi lançado pela Devir lá fora. Acho que a versão americana dela chama Artichokes No Tanks, né? Alguma coisa assim. Mas é o joguinho de alcachofras não obrigado, né? Vamos falar assim. Inclusive, acho que a Devir deveria trazer esse jogo pro Brasil, se ela conseguir a licença dele pra cá. É um joguinho que talvez tenha uma boa recepção aqui. O que eu acho, talvez ele seja um jogo meio caro pela lata, né? Podia ser feito numa caixinha, por mais que a latinha seja linda, né? Ela seja uma latinha até com relevo, ó. É meio caro só por causa de uma lata, e a lata nem cabe bem na prateleira, né? Então podia ser colocado numa caixinha daquela um pouquinho maior da Paper Games, sabe? Não precisava, não cabe numa pocket, porque tem mais cartas do que cabe ali na pocket, mas naquela caixinha maior caberia. Bom, mas vamos ao jogo, componentes dele, né? Manual no formato, né, da latinha. Temos aqui, basicamente, cartas. Esse é o único componente desse jogo. Então essa daqui é a carta de resumo, né, do jogo, auxílio aí para os jogadores. Temos as cartas de vegetais normais, que vão fazer a carta da horta, e as cartas de alcachofras, né? Tem carinhas até diferentes, mas são a mesma coisa. Você vai entregar 10 alcachofras aí para cada jogador que estiver jogando. E com essas cartas aqui de vegetais, você vai embaralhar todas elas. Abre aqui na mesa 5 delas, numa fileira, fazendo a fileira de compra para todos. Esse baralho fica aqui do lado. Bom, o que precisa ficar claro, esse daqui é um jogo de deck building, tá? Ele é só deck building, puro e simples, só que ele vai trabalhar querendo que você explore aquela mecânica de você limpar o seu baralho no deck building. Tal como, eu acho que esse jogo aqui tá para o deck building, tal qual o Sushi Go está para o draft, né? Então, o Sushi Go é um jogo muito simples de draft, que é para você realmente, de repente, introduzir a mecânica do draft para novos jogadores. Então, talvez esse jogo aqui das alcachofras, ele esteja para isso também, para a mecânica de deck building, né, de montagem aí do baralho. Então, no começo, como eu falei, você deu 10 alcachofras para cada jogador, né? Então ele tem um baralho só de alcachofras. Ele vai comprar 5 cartas de alcachofras, que é a mão inicial. Então cada jogador começa aí com uma mão inicial de 5 alcachofras. No turno do jogador, o que ele pode fazer?
ele vai escolher, ele vai sempre repor aqui a fila para ficar com 5 cartas, é sempre o jogador, é na vez dele, ele repõe para ficar sempre com 5. Então ele vai escolher uma das cartas aqui e vai colocar na mão dele. Então supondo que eu vou pegar a carta aqui do milho, a carta do milho passa a estar na minha mão. Então eu começo a fazer o meu turno. Eu posso jogar quantas cartas eu quiser e puder, ok? Eu nunca posso jogar cartas de alcachofra livremente, primeiro porque ela não tem efeito nenhum, e segundo porque a regra do jogo não permite, né? Então você nunca vai jogar elas a menos que alguma carta diga que você pode fazer isso. A ideia do jogo é que você se livre de todas as alcachofras. Quando você, no seu turno, você comprar uma mão de 5 cartas e não tiver nenhuma alcachofra nela, você imediatamente revela e ganha a partida. Mas eu vou explicar melhor como é que isso funciona. Então tá, então eu tenho agora minhas 5 alcachofras e a carta que eu escolhi. Eu posso jogar as cartas conforme eu puder e quiser. Então eu posso jogar o milho, resolver o efeito do milho, e daí eu não tenho mais nada pra fazer. Então eu vou, no final do meu turno, descartar tudo que me sobrou, vai aqui para a área de descarte, e compro uma nova mão de 5 cartas do topo do meu baralho. Vou fazer, daí passa para o próximo jogador, passa para o próximo e assim por diante, né? Segue sentido horário. No fim, daí voltou para mim de novo. Vou fazer novamente isso, então vamos lá, eu pego mais uma carta, uso o efeito e daí vai para o descarte. A partir daqui, ó, eu não tenho mais carta para comprar, então daí eu vou reembaralhar essas cartas e vou comprar uma nova mão de 5 cartas. Com isso, eu já tenho aqui, ó, uma carta de efeito na minha mão e 4 alcachofras. Lembrando que a primeira coisa que você faz no turno sempre é repor aqui a fila, né? Sempre vai ter 5 cartas aqui na fila. Então daí, novamente, repus, escolhi, vou escolher aqui o alho poró. Agora eu começo a fazer todas as minhas ações, o quantas eu quiser e puder. Por que eu tô falando quiser? Porque às vezes pode ser que a ação não seja interessante para você fazer na hora e você não queira. Puder, você só pode fazer a ação se você conseguir cumprir 100% dos requisitos que ela diz ali, tá? Então, se ela tem às vezes um custo, ou enfim, ela diz etapas de ação que você precisa fazer, então você só pode fazer se você puder cumprir todos os requisitos dela, senão você não pode fazer. Então, chegou, então joguei essas, sobrou essas cartas aqui, vai pro descarte, compro novas 5 cartas. O jogo é nesse fluxo até que, vamos supor, que esse daqui era meu baralho, eu compro 5 cartas e só vem cartas de vegetais, não vem a alcachofra, né? Então não veio alcachofra, revelo para todo mundo, gente, ó, não tem alcachofra, eu ganhei a partida. Bom, agora eu vou entrar no detalhe e explicar como é que funciona cada um dos poderes, que eu acho que isso é importante para vocês conseguirem entender. Eu vou abrir cada uma das cartas diferentes que tem aqui e vou mostrar para vocês os poderes delas. Bom, vamos lá então explicando agora os efeitos de cada uma dos vegetais, que talvez entendendo os efeitos deles fique mais fácil de vocês entenderem o funcionamento da partida. Vou começar pela batata. A batata, o efeito dela diz que você revela a carta do topo do seu baralho, e se for uma alcachofra, você vai compostá-la. Se não, você só descarta, só vai para o seu descarte, tá? Então vamos lá. Tá na minha mão, então vamos supor aqui simulando minha mão, tá na minha mão uma batata. Eu jogo a carta da batata, então eu venho aqui no meu baralho, no meu deck pessoal, e revelo a carta do topo. É uma alcachofra? Então eu vou compostar. O que é compostar? Eu removo ela de jogo, ela volta para a lata do jogo, ela não vai mais ser usada. Então toda vez que tiver a palavra compostar, significa que você está removendo de jogo permanentemente a alcachofra. Então você está limpando o seu baralho de alcachofras. Não era uma alcachofra, revelei e era outra carta. Então você não faz nada, você não vai compostar essa carta, você só vai colocar ela no seu descarte para usar em um outro momento futuro. Esse é o efeito da batata. Próxima carta é a cebola. Então tenho a cebola na minha mão, vou jogá-la. Cebola diz que eu posso compostar uma alcachofra e então eu pego essa carta de cebola e coloco no descarte de outro jogador, tá? Então eu vou dar uma carta boa para outro jogador.
Da onde vai sair a alcachofra que vai ser compostada? Da sua mão. Então, nessa configuração aqui, eu jogo a cebola e vou compostar uma das alcachofras aqui, jogando de volta para a caixa do jogo, limpando assim também, só que em vez de limpar o baralho direto, eu estou limpando o baralho que seria de próximas rodadas, tá bom? E daí a cebola eu vou colocar no descarte de outro jogador, esse jogador vai ter acesso a essa cebola para jogar numa rodada futura, ok? O pimentão. No pimentão, você pega uma carta do seu descarte e coloca no seu maço pessoal. Qual que é a vantagem dele? Quando você joga ele, vamos supor que tem uma carta de legumes aqui legal no seu descarte. Você coloca ela no topo. Além de você poder usar de novo a habilidade daquele vegetal, facilita, ou seja, é uma alcachofra a menos que você vai comprar de repente para conseguir ter 5 cartas que não sejam de alcachofras na sua mão. Então, o pimentão é bem legal por conta disso, né? Você só retorna cartas boas de outros vegetais para o jogo. O brócolis aqui, que eu estava usando de exemplo, você composta uma carta de alcachofra se você tem 3 ou mais cartas de alcachofra na sua mão. Então ela é muito boa para o começo da partida, né? Comprar o brócolis é muito legal para isso, que você ainda vai ter bastante alcachofra. Então tenho 3 ou mais na minha mão, posso compostar uma delas, né? Jogando o brócolis. Tenho só 2, não vou poder. Então, se eu não consigo cumprir todo o requisito que a carta me diz, eu não vou poder jogar essa carta. Então, no final da rodada, eu só mando ela para o descarte e compro novas cartas. O alho poró, ele pode ser uma carta um pouquinho complicada, tá? Depende um pouquinho de sorte. Mas, basicamente, você vai fazer com aquele jogador que você sabe que, de repente, usou o pimentão, né? Ali, você pode usar o alho poró. Você revela a carta superior do maço de um oponente, né, do baralho de um oponente, e coloca na sua mão ou no seu descarte, você escolhe. Então você vai revelar a carta lá, e daí você escolhe. Se de repente uma carta de poderzinho que é interessante você pegar, né, pra jogar nessa rodada mesmo, ou se for uma alcachofra mesmo, você vai colocar na sua mão pra já mandar pro descarte, se você deu azar, né, daí você escolhe, ou você pode colocar no seu descarte, você determina aí. Então é uma carta que depende de sorte, mas você pode acabar roubando uma coisa muito boa de um oponente, ou você sabe que aquele oponente de repente tá com uma chance muito... tá com uma carta de legume lá em cima, e tem uma chance muito grande dele ter mais 4, ou seja, ele vai ganhar. Você tirando um legume do topo dele, você reduz a chance dele ganhar, né? Pode ser que venha uma alcachofra lá por baixo. Então, esse é o efeito do alho poró. A berinjela é uma carta que faz umas reviravoltas aí na mesa. Ela é uma carta muito forte. Você composta uma carta de alcachofra, ou seja, né, da sua mão, e vai compostar essa carta junto. Então ela é uma carta que você só vai usar uma vez. Então ela volta também para a caixa do jogo e não vai mais ser usada. E daí todos os jogadores passam 2 cartas para a esquerda, tá? Então todos os jogadores vão escolher 2 cartas e vão passar para a esquerda. Isso faz com que você possa passar, de repente, 2 alcachofras, e aquele jogador que não tinha opção de te passar que não seja alcachofra, te passe alguma coisa diferente, né? Enfim, ele geralmente, se usada mais pra frente no jogo, ele dá uns twists aí no jogo bem interessantes. O milho, essa carta é muito legal. Parece boba, mas ela é muito legal. Você joga essa carta como alcachofra, ou seja, você não pode jogar ela se você só tiver ela, se não tiver alcachofras na sua mão. Então você precisa jogar ela com uma alcachofra. Só que diferente, você não está compostando a alcachofra, ela não volta para a caixa. Ela vai para o seu descarte junto com essa carta aqui. E daí você vai pegar uma carta da fileira, né, uma carta de vegetais da fileira, e vai colocar no topo do seu baralho. Então ela é uma carta que faz com que você ganhe mais uma carta, né, além da rodada, ganhe mais uma carta de vegetais da fileira. Só que o que é legal? Ela vem pro topo do seu baralho, o que faz com que aumente a chance de você comprar uma mão sem alcachofras. Então ela é muito forte, ela é muito boa. Bom, a remolacha aqui, acho que é rabanete, né, em português, você escolhe um oponente e daí ambos embaralham a mão, né, as cartas da mão, e revelam uma carta na sorte, né? Então cada um puxa uma carta da mão do outro. Se ambas as cartas reveladas forem alcachofras, ambos os jogadores vão compostar aquela carta. Se uma delas não for alcachofra, daí os jogadores eles vão trocar
aquelas cartas de mão. Então a minha carta vai para aquele jogador e aquele jogador vai para minha mão. As ervilhas, o que você faz com as ervilhas? Você vai pegar 2 cartas do topo do baralho da horta e vai revelá-las aleatoriamente. Precisa vir do topo, ok? Daí você vai selecionar uma delas para vir para o seu descarte e a outra você vai dar para um oponente e vai para o descarte daquele oponente. Tá bom? Então é uma carta aí que você ganha uma carta de vegetal a mais, mas você também vai ter que dar uma para um oponente. Por último, deixei essa daqui, que é a que geralmente gera mais dúvidas, é a nossa última cartinha aqui de efeitos. A cenoura, como única ação na rodada, né, na partida, você vai jogar essa carta e vai compostar 2 alcachofras junto com essa carta. De onde vem as alcachofras compostadas? Sempre da sua mão, tá? Se ele não diz que vem de outro lugar, então é da sua mão. Precisa ser 2 alcachofras. Só tem uma alcachofra na minha mão, você não vai poder usar a cenoura. Não tem alcachofra na minha mão, você não vai poder usar a cenoura. Então você vai jogar essa carta, 2 alcachofras e vai compostá-las, tá? Não é igual a berinjela, você não composta a cenoura, tá? Você vai compostar só as alcachofras. E é isso, tá? Só que precisa ser a única ação do jogo. Ah, então eu posso fazer outra ação e depois jogar cenoura? Não, não. Se você jogar cenoura, ela vai ser sua única ação, você não vai poder fazer outras depois dela e nem pode ter feito nenhuma outra antes dela. Ela tem que ser a única ação que você vai fazer na rodada, ok? Mas ela composta 2 alcachofras de uma vez só. Ela é uma carta bem forte. Bom, gente, essas são as regras de cada uma das cartas, então acho que deu para entender um pouquinho o fluxo, né? Você vai... Bom, então só recapitulando, né? Como é que funciona? No seu turno, você vai ter sempre já 5 cartas na sua mão. Você vai abrir cartas aqui na horta até completar 5. Né? Às vezes pode ter 4, às vezes pode ter 3, enfim, mas em geral, a primeira coisa que você vai fazer no turno é abrir cartas aqui até completar 5. Vai escolher uma delas e colocar na sua mão. E então, das cartas da sua mão, você vai jogar quantas você quiser e puder. Depois, terminou, não consegue ou não quer jogar mais nada, vai para o seu descarte. E então você compra 5 novas cartas. Das 5 novas cartas, tem alcachofra? Então a partida não acabou, você continua jogando. Não tem nenhuma alcachofra, você ganhou o jogo. E assim você vai usando os poderes dessas cartas para ir limpando o seu baralho para ganhar o jogo, conseguir se livrar das suas alcachofras. Bom, o jogo é esse, é bem simples, como eu falei, ele é um Sushi Go, só que o Sushi Go é para draft, esse daqui é para deck building. Acho ele bem divertidinho, assim, passa bem o tempo. Vale a pena conhecer se você tiver acesso a uma cópia dele.